Ok, irmãos, então vamos agora para a nossa segunda aula. E nessa aula, irmãos, eu quero estudar com vocês a introdução à epístola, ou a primeira epístola de Pedro, certo? Então, nessa aula, nós fazemos aquilo que é importante que se faça antes de você começar a estudar o texto, certo? Então, sempre que você for ensinar a análise de um livro, ou pregar em um livro, é importante que ou nos seus estudos ou na sua aula ou pregação, você comece com a introdução ao livro. E o que se quer dizer com introduzir ao livro? É você dar à pessoa, dar ao aluno ou ao membro da sua igreja aquelas informações que são necessárias para a compreensão do texto. Que informações são essas? As informações quanto ao contexto histórico do texto. Você já deve ter estudado em hermenêutica que, para que você possa entender bem o significado de um texto, você precisa estudar dois elementos: o contexto histórico do texto e a gramática do texto. Isso é o que é chamado de método histórico-gramatical de interpretação. É quando você estuda o que está por trás da história daquele texto e você estuda então a gramática do texto também. Então, nessa aula, o que nós vamos fazer é apresentar o pano de fundo histórico da escrita dessa primeira carta de Pedro. Nós veremos quanto ao autor, a data, os destinatários, a ocasião em que foi escrito, certo? O propósito, o tema, veremos também o esboço. Isso é fundamental, irmãos, porque nós vamos aqui entender qual é o enredo ou o tema central de 1 Pedro. E quando nós entendemos isso, nós estamos muito mais aptos a entender, então, as diversas partes do texto de 1 Pedro, ok? Então, vocês vão notar como durante todas as nossas aulas daqui para frente, nós sempre iremos entender cada texto à luz deste contexto histórico geral que foi dada aqui na nossa segunda aula. Todavia, irmãos, uma ressalva que eu sempre gosto de fazer é que nessa aula de introdução, nós não vamos aqui lidar com ela de uma perspectiva puramente acadêmica. Por isso, nós não vamos nem ser exaustivos, nem também lidar com as polêmicas colocadas em torno da carta de Pedro aqui nessa primeira carta de Pedro. Que polêmicas são essas? Polêmicas do tipo, será que foi Pedro mesmo que escreveu? Será que foi realmente para este povo que ele escreveu? Então, esse tipo de polêmica recente que surgiu dentro da teologia liberal, ou seja, dentro daqueles que olham para a Bíblia como um livro puramente histórico, que não é um livro sobrenatural, não tem inspiração, então nós não vamos ficar aqui perdendo nosso tempo nisso, visto que o nosso propósito é aprender sobre o livro de 1 Pedro para pregar melhor, para ensinar melhor, e para estudar melhor este livro. Se, todavia, você deseja esse tipo de informação, se você quer estudar essa parte mais apologética, da defesa da autoria de Pedro, por exemplo, você pode recorrer aos livros que eu indiquei na aula de apresentação, ok? Então, todos eles vão lidar, uns mais, outros menos, com esse tipo de questão, especialmente a introdução ao Novo Testamento de Carson, Moore e Morris. Eles vão lidar bastante com isso e em uma perspectiva conservadora, ok? Nosso propósito não vai ser esse. Então nós vamos agora começar a estudar sobre estes aspectos introdutórios a esta primeira carta de Pedro, ok? Então vamos lá. Ok, irmãos, então esse é o primeiro aspecto que eu quero analisar com vocês, a questão do autor da carta de 1 Pedro. E o próprio texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1,
nós temos lá claramente Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, certo? Então nós temos aqui não só a identificação do autor, como também de um título muito marcante e importante daquele autor. Então aqui está se declarando que Pedro é o escritor dessa carta e que não meramente é Pedro, mas Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, certo? E até tempos recentes, a autoria petrina não foi questionada. Então, como eu acabei de comentar com vocês, nós não vamos aqui nos delongar nessa questão, mas a autoria de Pedro só começou a ser questionada nos séculos 18 e 19, no desenvolvimento de uma teologia mais racionalista. Então, os argumentos que geralmente eram utilizados é que Pedro não teria a capacidade de escrever com tal tipo de grego, certo? Então o grego de 1 Pedro seria muito elevado para o apóstolo Pedro. Então esse tipo de argumentação é um tipo de argumentação barata, é um questionamento que é presunçoso, porque pressupõe que você tem conhecimento de todos os aspectos históricos, como se Pedro, por causa da sua fé, por ser discípulo de Cristo, não tivesse durante 30 anos do seu ministério, como é o caso do tempo que levou desde o ministério de Cristo até a escrita dessa carta, se em 30 anos Pedro não poderia ter adquirido a capacidade, o desenvolvimento da escrita da língua grega, como ele adquiriu por causa do seu ministério. Então você note que esse tipo de questionamento, além de tudo, é um questionamento barato, um questionamento realmente sem muito sentido. Mas durante toda a história da igreja, a igreja sempre creu na autoria de Pedro. E você tem livros, cartas, irmãos, muito próximas ao período da escrita dessa carta de Pedro, que atestam para a autoria de Pedro deste livro. Então você tem as cartas de Policarpo, Clemente e Irineu, para citar pelo menos algumas, que comentavam que havia sido o apóstolo Pedro mesmo que tinha escrito este livro do Novo Testamento, certo? Outra informação importante também é que Pedro utilizou a Silvano, que é o mesmo Silas, parceiro do apóstolo Paulo, como amanuense, certo? Então, capítulo 5, versículo 12, diz lá que Pedro escreveu por meio de Silvano. E a palavra traduzida aqui por Silvano, este nome, é o mesmo Silas, que era parceiro do apóstolo Paulo, que estava com Paulo na ocasião da morte de Paulo na cidade de Roma, ok? Então Pedro estava junto com Silvano. E muitos sugerem, inclusive, irmãos, que Silvano ele colocou o seu próprio grego na carta. Então que Pedro dizia o que Silvano tinha que escrever e que Silvano aprimorava aquilo com o seu próprio grego, certo? Isso é possível, mas é só uma mera sugestão desnecessária, inclusive, para tentar dar uma resposta àqueles que duvidam da autoria de Pedro, certo? O apóstolo Pedro não requer muito das nossas considerações, certo? Ele é muito conhecido no Novo Testamento. Nós sabemos que no livro de Atos, a última vez que ele aparece em cena, ele está na região de Israel, mas os historiadores e especialistas afirmam que quando essa carta foi escrita, o apóstolo Pedro estava em Roma, e de fato a tradição mostra que Pedro realmente teve um ministério muito forte na cidade de Roma, ok? Então, você tem aqui o apóstolo mais conhecido do Senhor Jesus Cristo como o escritor desta carta.
Quanto à data de escrita, logo antes da perseguição de Nero, em 64 d.C., é a data mais aceita para a escrita desta carta. Isso por quê, irmãos? Porque na carta você tem vários indícios de que naquele momento Nero ainda não estava perseguindo os cristãos da Ásia, que era o lugar para onde Pedro havia escrito. Então não havia ainda perseguição na região da Ásia, certo? Então isso é expresso em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. Então você tem nesse texto a ideia de que ainda é possível se honrar o rei, ainda é possível se obedecer à sociedade, aos governantes. Então você tem a sugestão aqui de que a condição dos cristãos na região da Ásia ainda era uma condição de não perseguição, ok? Perseguição essa que começaria mais ou menos no ano seguinte, certo? Ou nos anos seguintes. Porém, a perseguição de Nero, ela está prestes a ocorrer. É isso que você percebe no livro de 1 Pedro. Como é que nós notamos isso? Porque essa carta aqui, irmãos, ela tem um tom bastante preparatório para uma iminente perseguição. Então nós vamos notar agora, já, que realmente o apóstolo Pedro, ele alerta muito aos seus leitores quanto a essa iminente perseguição e a necessidade de permanecer firmes. Então, o que nós identificamos é que, muito embora Nero ainda não tenha começado a sua perseguição na Ásia, mas já havia essa intenção, e Pedro já sabia disso. Paulo já havia sido martirizado. Então você nota que já havia uma certa disposição negativa do império para com o cristianismo, ok? Sendo assim, irmãos, o momento histórico em que essa situação ela favorece é de fato o ano 64 ou início do ano de 65, ok? Então este período aqui é tido como o mais favorável para a escrita desta carta, da primeira epístola de Pedro. Quanto aos destinatários, capítulo 1, versículo 1, nos nomeia os destinatários da carta, pelo menos a posição geográfica em que eles se encontravam. Então é dito lá aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes 5 lugares, irmãos, são províncias romanas na região da Ásia Menor, onde hoje fica a região da Turquia, que é onde ficava a cidade de Éfeso, a cidade de Tessalônica, a cidade de Colossos, certo? Então, você tem ali o apóstolo Pedro citando 5 regiões. Você não tem aqui cidades, então Pedro não escreveu para cidades específicas, mas para regiões, certo? Regiões essas que o apóstolo Paulo exerceu forte influência. Por exemplo, na região da Galácia, foi para onde Paulo escreveu a sua epístola aos Gálatas. Foi onde ele fundou igrejas na cidade de Listra, na cidade de Icônio, na cidade de Derbe. Foi onde ele conheceu Timóteo. Na região da Ásia, é a região, certo? Ali, região do Ponto, Ásia, Bitínia, Capadócia, é a região onde o apóstolo Paulo fundou várias igrejas e apoiou várias igrejas, certo? Então o apóstolo Pedro está escrevendo, então, para uma região que historicamente exerceu enorme influência do apóstolo Paulo e que recebeu várias das epístolas do apóstolo Paulo.
Então, quando Pedro escreveu esta carta, Paulo já havia morrido, certo? Então, Paulo já havia escrito todas as suas epístolas e a grandiosa maioria delas foi escrita para igrejas nessa região, para onde Pedro também está escrevendo, ok? Então, é aquela região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. E então, irmãos, esse termo aqui, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ele causa um certo desconforto. Por quê? Porque o termo dispersão geralmente era utilizado para os judeus que haviam sido dispersos da cidade de Jerusalém ou de Israel, ok? Nós sabemos que isso ocorreu uma vez por meio de Herodes, que foi o que promoveu a escrita da carta de Tiago. Então, Tiago também escreveu para crentes na dispersão, só que aquela dispersão em Jerusalém levou os judeus para perto de Jerusalém, não para muito longe. A dispersão que realmente espalhou os judeus pelo mundo foi depois do ano 70, certo? Na invasão de Jerusalém por meio dos romanos. Então aqui provavelmente Pedro está se referindo à dispersão que houve, que havia tido há muitos anos, certo? Quando de fato muitos judeus se espalharam por toda a região da Ásia e de certa forma também pela região da Macedônia e na Europa. O que é expresso, por exemplo, em Atos capítulo 2. Nós vemos, inclusive, algumas dessas regiões, como, por exemplo, Ponto, Galácia, sendo mencionadas em Atos capítulo 2. Então, havia muitos judeus nessa região. Então, claramente, então, irmãos, essa carta aqui, ela teve um público-alvo judaico, certo? Aos eleitos forasteiros da dispersão. Então, claramente, o apóstolo Pedro teve um público-alvo judaico. Só que nós sabemos também que as igrejas dessa região, elas tinham uma ampla maioria gentílica, era uma igreja formada por judeus, por gentios. Então, muito embora Pedro esteja escrevendo para judeus, ele vai também se dirigir aos gentios. Sendo assim, a carta de 1 Pedro é uma carta muito interessante, irmãos, porque ela é uma carta que pressupõe um público misto, certo? Pressupõe um público judeu e gentil. Então eu imagino que o apóstolo Pedro, em determinados momentos, escrevia sabendo que aquilo serviria mais para o seu público judaico, em outros momentos aquilo serviria mais para o seu público gentil, ok? Então entenda isso, certo? Que a carta de 1 Pedro não dá para ser categorizada como sendo escrito para um povo judeu ou para um povo gentil. Ela é como a carta aos romanos, ok? Então na carta aos romanos, uma hora você percebe que Paulo está falando de gentil, outra hora você percebe que Paulo está falando a ouvintes judeus, ok? Então, assim também é com esta carta de 1 Pedro, ok, irmãos? Você nota muita citação do Antigo Testamento, por exemplo, mas você nota referências do tipo se converterdes da idolatria. Os judeus não eram idólatras. Então, é uma carta mista, escrita para judeus e gentios. Qual a ocasião, então, da escrita? A reconstrução, irmãos, da ocasião de escrita de 1 Pedro sugere dois fatores. Agora, antes de eu mostrar esses fatores, deixe-me comentar aqui. Como é que se reconstrói a ocasião de escrita de 1 Pedro? Em primeiro lugar, por meio de uma análise do próprio livro, certo? Então, ao analisar o livro, você percebe qual é a preocupação de Pedro ali. Depois você vai ver como essa preocupação se encaixa por meio dos eventos históricos que nós conhecemos. Então, por meio da carta de Pedro, nós percebemos, em primeiro lugar,
que foi a morte de Paulo que proporcionou a motivação para esta carta. Como é que nós sabemos disso? Porque, primeiro, nós sabemos que Paulo exerceu uma forte influência naquela região, mas Pedro não, ok? Além disso, nós sabemos também que as últimas cartas de Paulo e também outras cartas de Paulo, como, por exemplo, a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo lida muito com essa questão da firmeza, certo? O apóstolo Paulo exorta muito eles a permanecerem firmes, a não desistirem. Então você nota que agora essa é a preocupação de Pedro também, à luz então da morte do apóstolo Paulo, ok? O apóstolo Pedro também menciona o apóstolo Paulo na sua carta, mencionando também os escritos do apóstolo Paulo, e ressalta o apóstolo Paulo como sendo um dos profetas que escreveram sob inspiração divina, certo, irmãos? Então você nota claramente que o apóstolo Pedro escreve uma carta que é motivada muito pelo ministério que Paulo teve lá, mas agora Paulo estava morto, e então Pedro se sente na responsabilidade de escrever para as igrejas daquela região. Então, por que Pedro, então, escreve? O conteúdo geral da carta, irmãos, é marcado pela iminente perseguição de Nero. Então, nós vamos ver, nesse livro de 1 Pedro, que o tema da iminente perseguição é um tema geral, é um tema que vai perspassar por toda a epístola, certo? Então, o apóstolo Pedro, ele vai lidar muito com essa questão, a questão da perseguição, das adversidades oriundas da perseguição. Então, qual é então o propósito da escrita? Sabendo da iminente perseguição e da recente morte de Paulo, Pedro escreve a estas igrejas, exortando-as à firmeza na fé. Então, o texto básico em que você identifica o propósito da carta é 1 Pedro 5,12. Porém, irmãos, o início das cartas geralmente também nos mostram o tom que a carta vai tomar. Então, se você lê 1 Pedro 5,12 e também lê o primeiro capítulo e os primeiros 10 versículos da carta de 1 Pedro, você vai perceber que de fato este é o assunto. Pedro está preocupado com a iminente perseguição e com a possibilidade daquelas igrejas daquela região elas desanimarem, elas não permanecerem firmes, especialmente tendo em vista a morte do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Pedro vai escrever para exortar aquelas igrejas à firmeza na fé. Em segundo lugar, Pedro, irmãos, ele vai explicar para eles a conexão entre a doutrina e a prática. Então você vai perceber neste livro, nessa carta de Pedro que nós vamos analisar, o quanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, vai conectar a doutrina com a prática. Essa é uma carta extremamente teológica, extremamente rica em conteúdo teológico, especialmente em relação à salvação, certo? Nós vamos ter aqui boas discussões quanto à doutrina da salvação. Foi nessa carta de 1 Pedro em que Jonathan Edwards, por exemplo, se despertou para toda a questão da glória de Deus como sendo o propósito da salvação. Então essa é uma carta que fala muito da salvação e santificação. Mas ela não é teórica, por incrível que pareça. Ela é muito prática, ela sempre conecta a doutrina da salvação com a prática. Então o apóstolo Pedro vai mostrar como a nossa nova posição em Cristo nos leva a uma nova posição diante da aprovação, diante da sociedade, diante do governo humano.
Então este é o propósito da carta, mostrar então, exortar a igreja a permanecer firme na fé, ao mostrar-lhes como deve ser a posição do cristão à luz da sua nova posição no Senhor Jesus Cristo. Então, quanto ao tema, à luz da ocasião e do propósito que nós vimos, então o tema que eu quero sugerir para a nossa análise é este: experimentando a graça de Deus em meio ao sofrimento. Então eu creio que este é o grande tema do livro de 1 Pedro. É você saber como lidar com o sofrimento. O que fazer? Como eu devo me comportar diante do sofrimento, diante da iminente perseguição? Como eu devo encarar isso à luz da graça de Deus que eu experimento? Então, como eu posso experimentar a graça de Deus e me manter firme mesmo diante das adversidades, certo? Então, este é o grande tema de 1 Pedro. É isso que vai dominar a nossa mente na análise de cada trecho, cada versículo dessa primeira carta de Pedro. Então, para encerrar, eu quero ver com vocês o esboço geral e argumento da carta. Então, o tema central é experimentando a graça de Deus em meio ao sofrimento. Ele, então, começa com uma saudação, em 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, e então ele vai tratar a respeito da identidade do povo de Deus. Então ele vai identificar aqui quem nós somos, qual é esta nossa nova posição em Cristo. É nessa sessão em que Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Enfim, aqui o apóstolo Pedro vai estabelecer essa nossa identidade, a identidade do povo de Deus. Depois do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11, nós teremos as responsabilidades do povo de Deus, ok? Nós veremos ali, então, o que nós devemos fazer à luz dessa nossa nova posição. Depois, irmãos, no capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 11, as responsabilidades se tornam mais específicas. Então, Pedro vai falar especificamente da igreja e dos líderes da igreja, dos jovens também. Então, nessa sessão, você tem uma responsabilidade agora mais específica dentro da igreja. E então, capítulo 5, de 12 a 14, nós veremos as considerações finais do apóstolo Pedro, ok? Então é isso, esta é a nossa introdução a essa matéria, ok? Não a matéria, mas a análise do livro de Pedro. E eu acho importante que você tenha anotado e se concentrado bastante nessa aula. Se você deixou passar alguma coisa, volte, certo? Porque você vai perceber que essa nossa aula é crucial para a compreensão, então, das nossas análises a partir da aula que vem, ok? Então é isso, irmãos. Continuem junto comigo. Vamos continuar analisando juntos agora essa carta do apóstolo Pedro. Então fiquem com Deus. Até a próxima aula.